Bom dia, boa tarde, boa noite, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui para a nossa disciplina Física para Computação. Nessa aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo e o conteúdo da aula de hoje nós vamos abordar basicamente a respeito dos circuitos elétricos, tá? Buscando trazer algumas revisões com relação ao conhecimento que vocês adquiriram ao longo da graduação e procurando acrescentar novas informações, novos conhecimentos relacionados com a disciplina de Física para Computação. Bom, quando a gente fala em circuitos elétricos, inicialmente nós precisamos pensar nos seguintes aspectos. O primeiro deles é com relação ao tipo de sistema que você está analisando, que você está avaliando. Se é um sistema alimentado em corrente contínua, que é esse aqui à esquerda, ou se é um sistema alimentado em corrente alternada. Qual que é a diferença entre eles? Conforme a gente pode observar aqui nas figuras, o sistema alimentado em corrente contínua, a onda da tensão, ou melhor, o sinal da tensão ou da corrente, ele possui módulo e sentido constante no tempo. Perceba que é uma reta, que não varia ao longo do tempo. Então, basicamente, essa informação vai possuir um módulo constante ao longo do tempo, seja da tensão, seja da corrente. Já uma onda alternada, ou seja, um circuito alimentado em corrente alternada, nós teremos uma alternância, uma mudança periódica de módulo e sentido ao longo do tempo. Então percebam que independente do tipo de sinal, se é um sinal quadrado, se é um sinal triangular, se é uma senoide, se é uma cossenoide, se é uma onda dente de serra, essa onda ela vai sempre ter essa característica de alternância, ora positivo, ora negativo. E aí a partir de certo instante ela passa a se repetir ao longo do tempo, ok? Por questões didáticas, né, da mesma maneira que é feito lá no ensino médio, nós, nesse primeiro momento, vamos falar a respeito das características dos circuitos alimentados em corrente contínua. E também por ser características mais próximas daquilo que vocês precisam conhecer na carreira de vocês. Então, via de regra, você vai estar trabalhando com equipamentos eletroeletrônicos que são alimentados dessa forma. Bom, então vamos lá. Primeiramente, definição de circuito elétrico, tá? Então, o circuito elétrico vai ser o quê? Um arranjo de uma quantidade qualquer de elementos unidos por seus terminais, de forma que essa conexão entre o terminal de um elemento e outro é feito por condutores elétricos, tá? Então percebam aqui a gente tem dois elementos, o da esquerda é uma fonte, pode ser representado por uma bateria, ela tem um polo positivo e um polo negativo. Do outro lado, do lado direito, nós temos um resistor, também com dois polos, um polo positivo e um polo negativo. Então, ao fazer a interconexão do polo positivo da bateria com o positivo do resistor, o negativo da bateria com o negativo do resistor, nós temos aqui um circuito fechado, ou seja, um caminho fechado para que a corrente possa fluir. Pessoal, esse resistor aqui, ele está descrita a polaridade dele apenas por questões didáticas. Nós devemos nos recordar e lembrar que resistência elétrica não possui polaridade. Então, tanto faz a forma como você faz a conexão dela. Aqui, então, nós temos exemplos didáticos, né? Então, aqui um exemplo de uma pilha alimentando uma lâmpada e aí o circuito voltando para a pilha. Aqui uma bateria alimentando uma lâmpada e aqui uma bateria alimentando um motor, tá? Em todos os casos a ideia é a mesma. Você fornece um caminho fechado para que a corrente circule da fonte para a carga e retorne da carga para a fonte. Bom, então conforme vocês observaram no slide anterior, existe um conjunto de elementos que é muito importante para qualquer circuito elétrico.
Esse conjunto de elementos são os elementos que nós denominamos de fonte, tá? Por que fonte? Porque são esses elementos que vão fornecer tanto a tensão quanto a corrente para o circuito elétrico, tá? Quando a gente fala em fontes de corrente contínua, basicamente nós estamos falando em baterias, tá? Ou pilhas. Então são os principais tipos de fontes de corrente contínua. Uma outra fonte de corrente contínua que não é nem bateria nem pilha são as placas fotovoltaicas. Placa fotovoltaica ela produz tensão e corrente contínua. Já as fontes de corrente alternada são aquelas que funcionam fornecendo tensões e correntes alternadas para o circuito. E aí basicamente são formados por geradores, tá? Geralmente geradores síncronos. Qual que é o objetivo dessa nossa fonte? Fornecer tensão elétrica ou diferença de potencial elétrico, ok? A unidade de tensão elétrica é volt. E aí a regra básica que descreve essa unidade é a relação dada pela lei de Ohm. Primeira lei de Ohm, V igual a RI, tá? As unidades de tensão, volt, você pode utilizar também os prefixos para designar tensões menores, exemplo, milivolt, microvolt, ou os prefixos para designar tensões maiores, kilovolt ou megavolt. Bom, outra grandeza importante quando a gente fala no circuito elétrico é a corrente elétrica, ou seja, quando você energiza através de uma fonte um determinado elemento no circuito, se esse circuito está fechado, naturalmente isso vai fazer com que circule um fluxo ordenado de elétrons através desse circuito. Então perceba que as duas figuras, a figura de cima que mostra um fluxo desordenado de elétrons e a figura de baixo um fluxo ordenado. Qual que é a diferença das duas? A diferença nos dois casos nós temos um material condutor, nós temos um condutor elétrico, ou seja, existem elétrons livres na sua camada de valência. A diferença é que no primeiro você ainda não aplicou a diferença de potencial. Então, nesse caso aqui, os seus elétrons livres, eles estão ali desordenados. Você não tem corrente elétrica. Eles estão livres ali, mas você não tem corrente elétrica. Por outro lado, no segundo caso, após a aplicação da diferença de potencial, você terá início a um fluxo ordenado de elétrons, ou seja, corrente elétrica. Então, a definição formal de corrente elétrica é uma quantidade de carga Q que flui através de uma determinada seção de um condutor durante um intervalo de tempo ΔT, ou seja, Q sobre ΔT. Logo, a unidade de corrente elétrica pode ser dada por Coulomb por segundo. Essa é a unidade no SI, porém ela não é muito utilizada. A unidade mais conhecida é a unidade ampere, tá? Uma outra forma da gente calcular essa corrente é através da primeira lei de Ohm. Se V é igual a RI, eu posso afirmar que I vai ser a razão entre V e R, tá? As unidades de corrente ampere também podem ser escritas através dos prefixos, tanto para correntes menores, mili e microampere, quanto para correntes maiores em quilo e megaampere. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês e eu aguardo vocês no próximo bloco. Até lá!